Você já se pegou refém de uma emoção? Uma raiva que ferveu sem aviso, uma ansiedade que apertou o peito, uma tristeza que te afundou por dias. Às vezes, uma única palavra, um gesto mal interpretado ou um simples pensamento desencadeia um turbilhão dentro de nós. E quando isso acontece, sentimos que não temos controle, que somos passageiros de uma tempestade emocional que decide por nós. O que pensar, o que dizer, como agir. Mas e se o problema não fosse a tempestade? E se o verdadeiro problema fosse o fato de você ter entregado o leme a ela? O estoicismo não quer transformar você em pedra. Ele não ensina a suprimir sentimentos ou fingir que não se importa. Ao contrário, ele ensina a observar, compreender e então comandar. A emoção existe, mas você pode escolher o que fazer com ela. Neste vídeo, vamos explorar 10 técnicas estoicas práticas para você dominar suas emoções. Técnicas que foram testadas por homens que enfrentaram guerras, exílios, perdas, traições e, mesmo assim, encontraram paz interior. Técnicas que, quando aplicadas com constância, transformam qualquer pessoa de reativa em soberana de si mesma. Se você busca clareza mental, força interior e estabilidade mesmo em meio ao caos, este vídeo é para você. Vamos falar de autocontrole, de perspectiva, de disciplina emocional. Mas mais do que isso, vamos falar de liberdade. A liberdade de não ser mais arrastado pelos impulsos. A liberdade de se manter firme, mesmo quando tudo dentro de você quer explodir ou desistir. Antes de seguirmos, peço que curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Isso nos ajuda a continuar trazendo reflexões profundas como esta. Vá até a área de comentários e escreva: "Minhas emoções não mandam em mim." Essa frase é mais do que palavras. É um compromisso silencioso com a sua própria transformação. Agora, vamos começar. Número 1. Pense antes de agir. A maioria das pessoas reage. Poucas respondem. Existe uma diferença abismal entre as duas coisas. Reagir é automático. É o tapa depois do tapa. É a palavra atravessada depois da ofensa. É o grito que escapa sem filtro. Responder, por outro lado, é um ato consciente. É o espaço entre o estímulo e a ação. E é nesse espaço que mora o autocontrole. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Quando você não para pensar, sua mente interpreta tudo como uma ameaça. Um olhar atravessado vira humilhação. Uma crítica vira ataque pessoal. E sem perceber, você se torna um escravo da própria sensibilidade. Pensar antes de agir não é fraqueza, é o começo da liberdade. O estoico aprende a respirar antes de responder, a observar a emoção surgindo, como quem vê uma onda se formando no mar. Ele não entra nela, ele espera, ele examina, ele se pergunta: o que exatamente estou sentindo? Isso merece minha energia? Agir agora vai resolver ou piorar? Esse tipo de pausa, por menor que seja, muda tudo. É como colocar as mãos no volante de novo, depois de quase cair em um abismo. O mundo moderno é rápido, impulsivo, barulhento, mas você não precisa ser assim. Você pode ser a presença firme no meio do caos. Pode ser quem decide e não quem se deixa levar. Pensar antes de agir é um hábito, e como todo hábito, exige treino. Comece pequeno. Antes de responder uma mensagem, antes de rebater uma crítica, antes de ceder ao impulso, dê esse espaço à razão, mesmo que seja por 3 segundos. 3 segundos que podem salvar um dia inteiro ou uma vida inteira. Número 2. Use a razão como escudo. A emoção chega como fogo, a razão como metal frio. Quando você se deixa queimar pelo impulso, perde a chance de refletir, de escolher, de conduzir. Mas quando ergue a razão como um escudo, você não nega a emoção, você a contorna,
a compreende e a mantém no lugar que ela deve ocupar, o de sinal, não de comando. O estoico não é frio porque não sente. Ele é frio porque aprendeu que o calor do impulso destrói mais do que resolve. Sêneca escreveu que nenhuma paixão é boa quando governa, só quando serve. A raiva pode ser transformada em coragem. O medo pode virar cautela. A tristeza pode ensinar humildade. Mas isso só acontece quando a razão lidera. Usar a razão como escudo significa questionar seus próprios pensamentos. Você sente raiva, mas por quê? A pessoa realmente te atacou? Ou foi o seu ego ferido que interpretou assim? Você sente ciúmes, mas há ameaça real? Ou é o medo de perder o controle disfarçado de amor? A razão não mata o sentir, mas revela o que está por trás dele. E quase sempre o que está por trás é exagero, distorção, história mal contada. Treinar a mente para pensar racionalmente é como afiar uma lâmina. Dá trabalho, mas salva você do sofrimento inútil. A próxima vez que sentir a emoção crescer como um incêndio, pare, reflita. Pergunte-se, qual é a verdade por trás disso? Nem tudo é sobre você, nem tudo merece resposta. E, principalmente, nem tudo é tão grave quanto parece no calor da emoção. A razão não tira sua humanidade, ela devolve sua força. Número 3. Corte o drama pela raiz. A mente humana tem um talento sombrio, transformar pequenos acontecimentos em tragédias internas. Um atraso vira desrespeito. Uma mensagem não respondida se transforma em rejeição. Um erro se torna fracasso definitivo. É assim que o drama nasce, não do fato em si, mas da história que você cria sobre ele. E quase sempre essa história está cheia de exageros. Sêneca alertava, sofremos mais na imaginação do que na realidade. E é verdade, a maioria das dores que sentimos são ampliadas pela narrativa que contamos a nós mesmos. O estoico aprende a identificar quando está exagerando. Ele se pergunta, o que de fato aconteceu? E o que é invenção da minha mente? Essa separação entre fato e fantasia é o que evita o colapso emocional. Cortar o drama pela raiz exige coragem para ver as coisas como são, sem floreios, sem vitimismo, sem catastrofismo. É observar a situação com frieza e nomeá-la com precisão. Você não foi destruído, você foi contrariado. Você não foi traído por todos. Você teve uma decepção com alguém. Essa linguagem mais objetiva não enfraquece a experiência. Ela evita que ela te consuma. Quanto mais rápido você cortar o exagero, mais leve sua vida se torna. Você começa a perceber que muitas das tempestades emocionais eram, na verdade, poças d'água mal interpretadas. Não se trata de ser insensível, mas de ser lúcido. Porque a lucidez é o antídoto contra o drama. Quando você domina essa prática, descobre que a paz não está em ter uma vida perfeita, mas em não transformar cada imperfeição em um espetáculo interno. Número 4. Lembre-se que nada dura para sempre. Quando estamos imersos na dor, parece que ela vai se estender para sempre. O peso da tristeza, da raiva ou da frustração pode se sentir como uma prisão sem saída. Mas o estoico nos lembra de uma verdade fundamental. Tudo é passageiro. Nada dura para sempre. Essa é a essência da impermanência, um princípio que, quando incorporado, dissolve a rigidez da emoção e abre espaço para a serenidade. Marco Aurélio escreveu que devemos olhar para as coisas como elas são, sabendo que elas são temporárias. Ele via a vida como um rio em constante movimento, onde cada momento flui e se desfaz. Quando você internaliza essa perspectiva, começa a entender que a tempestade que te atinge agora é apenas uma fase, uma onda que vai quebrar e se dissipar. Não é um estado permanente, nem um destino fixo. Essa visão amplia a sua capacidade de suportar o sofrimento.
Ela traz a consciência de que o que parece intransponível hoje, amanhã será apenas uma lembrança distante. Por isso, o estoico não se desespera diante do caos, mas o encara como parte do fluxo natural da existência. Ele sabe que resistir à impermanência é como tentar segurar a areia que escapa pelas mãos. Praticar essa técnica é um convite para olhar para a própria emoção com distanciamento e compaixão. É reconhecer o sofrimento sem se identificar totalmente com ele. É aceitar que o que está acontecendo agora não define quem você é, nem o que virá. Quando você se lembra que nada dura para sempre, encontra um porto seguro dentro de si, uma fortaleza inabalável, independente das tempestades externas. Número 5. Ignore o que não importa. Nem tudo merece sua atenção. Essa é uma lição simples, mas poderosa. A mente humana é um terreno fértil para distrações, pensamentos invasivos e preocupações desnecessárias. O estoico entende que sua energia mental é um recurso limitado e entregá-la a tudo o que acontece ao redor é um convite ao caos interior. Epicteto ensinava que somos responsáveis pelo que permitimos que nos afete. Você pode escolher onde colocar seu foco, e essa escolha determina a qualidade da sua paz. Ignorar o que não importa não é negar a realidade, mas selecionar cuidadosamente o que merece seu tempo e emoção. Quando uma provocação, um comentário ou uma situação surge, pergunte-se: isso vai acrescentar algo positivo à minha vida ou só vai roubar minha tranquilidade? Essa pergunta simples cria um filtro natural. O que não passa nesse filtro não merece espaço na sua mente. Ignorar o que não importa é criar um escudo invisível contra o ruído do mundo. É evitar gastar sua força lutando batalhas que não são suas. Isso não significa se afastar das responsabilidades, mas saber diferenciar o que você pode mudar do que está fora do seu alcance. Com o tempo, essa prática fortalece o autocontrole. Você começa a perceber que o poder real não está em reagir a tudo, mas em escolher com sabedoria onde investir sua atenção. Assim, a mente se torna um lugar de silêncio e clareza, onde as emoções encontram espaço para existir sem dominar. Número 6. Domine o corpo, acalme a alma. O corpo é a casa onde a alma habita, e suas reações físicas estão profundamente ligadas às nossas emoções. Quando a ansiedade aperta, o coração dispara. Quando a raiva explode, os músculos se tensionam. O estoico sabe que para controlar a mente, primeiro precisa aprender a controlar o corpo. Essa conexão é a ponte entre sentir e agir. Marco Aurélio dizia que devemos agir como um homem que tem um limite. Esse limite começa no corpo. Manter uma postura firme, respirar profundamente, acalmar os movimentos acelerados são formas de enviar sinais claros ao cérebro de que a situação está sob controle. O corpo regula a mente tanto quanto a mente regula o corpo. Quando sentir a tempestade emocional chegando, preste atenção no seu corpo. Respire lenta e profundamente. Enraize-se no momento presente. Essa pequena pausa física abre espaço para que a mente se estabilize. Não se trata de negar o que sente, mas de criar condições para que o sentir não vire tempestade. Exercícios simples, como a respiração consciente, postura ereta e movimentos calmos, são ferramentas poderosas do estoico moderno. Eles não exigem tempo nem recursos, apenas atenção. Ao dominar o corpo, você domará a ansiedade, a raiva e o medo que tentam tomar conta. Essa dominação física é um ato de amor próprio e autocontrole. Controlar o corpo é, portanto, um passo essencial para acalmar a alma. É o ponto onde a força interior se revela na prática. Porque a mente calma nasce de um corpo sereno. E esse equilíbrio é a base para qualquer transformação emocional verdadeira. Número 7. Reescreva a história interna.
Nossa mente é uma narrativa constante. Ela cria histórias sobre quem somos, o que vivemos e o que nos acontece. Muitas vezes, essas histórias se tornam prisões invisíveis. Uma traição vira um rótulo de vítima, um fracasso, uma sentença definitiva. A dor se perpetua não pelo fato em si, mas pelo que escolhemos contar a nós mesmos. O estoico entende que pode escolher essa narrativa. Sêneca nos lembra que não somos reféns do que nos acontece, mas do que pensamos sobre isso. Reescrever a história interna é um ato de poder. Não se trata de negar a realidade ou fingir que tudo está bem. Trata-se de olhar para a experiência com olhos novos, buscando sentido e aprendizado. Quando um evento negativo surgir, pergunte-se: que lição posso extrair disso? Como isso pode me fortalecer? Em vez de se prender ao sofrimento, o estoico busca o crescimento. Ele transforma a ferida em ferramenta, a perda em redirecionamento, a decepção em sabedoria. Essa prática exige coragem para enfrentar verdades difíceis, mas também para abandonar velhos padrões mentais que só servem para limitar. Reescrever sua história é abrir espaço para a transformação. É não deixar que o passado dite seu presente e futuro. Quando você muda a narrativa, muda o impacto emocional. O que antes era uma corrente vira uma chave. A liberdade começa onde termina a prisão da mente, e essa liberdade é o verdadeiro domínio das emoções. Número 8. Antecipe o pior com calma. A vida é cheia de imprevistos. Muitas vezes o que nos desequilibra não é o problema em si, mas a surpresa, o choque. O estoicismo oferece uma ferramenta poderosa para neutralizar esse impacto. A premeditação do mal, ou como chamamos aqui, antecipar o pior com calma. Isso significa imaginar, de forma consciente e serena, as piores situações que podem acontecer. Não para se desesperar, mas para se preparar. Epicteto ensinava que devemos treinar a mente para não ser pega de surpresa. Ao imaginar o que pode dar errado, você não se entrega ao medo, mas cria uma armadura emocional. A antecipação traz uma estranha paz. Afinal, quando o pior já foi pensado, ele perde sua força de choque. Você passa a lidar com o presente sem a sombra da surpresa paralisante. Essa técnica não é pessimismo, é estratégia. É olhar para a vida com os olhos do guerreiro que sabe que a batalha pode ser dura, mas está pronto para ela. Ela ajuda a cultivar a resiliência, porque você se torna menos vulnerável às oscilações do destino. Na prática, antes de uma situação importante, um encontro difícil, uma decisão arriscada, uma conversa tensa, dedique alguns minutos para imaginar os cenários mais desafiadores. Visualize-os com clareza, aceite a possibilidade deles acontecerem e pense em como você responderia. Esse exercício reduz a ansiedade e aumenta o controle. Antecipar o pior é, no fundo, um convite à serenidade em meio à incerteza. Quando você abraça essa prática, aprende a enfrentar a vida com mais equilíbrio. Porque o inesperado já não é mais um inimigo oculto, mas uma realidade esperada e domada. Número 9. Volte-se para o que está no seu controle. Na vida, há coisas que dependem de nós e outras que não dependem. A maior fonte de sofrimento está em tentar controlar o incontrolável. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade nasce da consciência clara do que podemos governar. Nossos pensamentos, nossas escolhas, nossas atitudes. Tudo mais está além do nosso alcance, e gastar energia tentando mudar isso é um convite ao desgaste. Epicteto dizia que devemos focar nossa atenção no que está em nossas mãos. Essa atitude simples, mas poderosa, é a base para dominar as emoções. Quando você volta para o que pode controlar, evita se perder em preocupações inúteis, ansiedade por futuros incertos ou raiva por comportamentos alheios.
Essa técnica exige prática e honestidade consigo mesmo. Pergunte-se sempre: isto depende de mim? Se a resposta for não, solte o aperto. Deixe ir. Concentre-se em ajustar sua resposta, sua postura, sua energia. A paz começa exatamente nesse ponto, onde você para de brigar contra o impossível e começa a agir no possível. Voltando-se para o que está no seu controle, você retoma seu poder. Isso não significa passividade ou resignação, mas uma ação consciente e eficaz. Você se torna o capitão do seu navio, navegando mesmo em mares turbulentos, porque sabe que o vento e as ondas não estão sob seu comando, mas o leme, sim. Essa mudança de foco gera um silêncio interior. Um espaço onde as emoções podem ser sentidas, mas não ditam as regras. É a fundação da força estoica. Viver plenamente dentro dos limites do que podemos dominar e encontrar ali a verdadeira liberdade. Número 10. Lembre-se da morte. A morte é o único evento certo da vida e, paradoxalmente, é o que mais evitamos pensar. Para o estoico, lembrar da morte não é um ato sombrio, mas um exercício libertador. Marco Aurélio dizia que a consciência da finitude deve guiar nossas ações. Saber que nosso tempo é limitado transforma cada momento em precioso. Quando você se lembra que vai morrer, o medo, a raiva, a ansiedade perdem o peso esmagador que parecem ter. O que antes parecia urgente se torna irrelevante diante da imensidão do tempo que não teremos. A morte revela a verdadeira escala das nossas preocupações e dissolve o apego ao que é passageiro. Esse pensamento traz clareza. Ele ensina a viver com intenção, a agir com propósito, a não desperdiçar energia com o que não importa. A consciência da morte é como uma tocha acesa no escuro, iluminando o caminho para o que realmente merece nossa atenção. Praticar a reflexão sobre a mortalidade ajuda a silenciar o ruído interno e a acalmar as tempestades emocionais. Ela nos conecta com o presente, porque o presente é tudo o que temos. O estoico entende que a vida é curta e que o tempo para dominar as emoções é agora. Aceitar a morte é aceitar a impermanência da vida e, com isso, abraçar a liberdade. Porque, no fim, não importa o que sentimos, mas como escolhemos viver até o último suspiro. Essa escolha, essa responsabilidade é a verdadeira fonte do poder interior. Dominar as emoções não é calar o que você sente, nem fingir que está tudo bem. É permitir que a emoção exista, mas não permita que ela dite seu rumo. É como ser o dono da casa onde o vento quer entrar, escolhendo quando abrir a porta e quando fechá-la. O verdadeiro poder está em não ser arrastado pela tempestade interior, mas em encontrar uma paz profunda, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. As técnicas que exploramos hoje são ferramentas para essa conquista. São práticas que exigem disciplina, paciência e coragem. Não espere que seja fácil ou imediato, mas saiba que cada pequeno gesto de autocontrole, cada pausa para pensar, cada escolha por olhar a vida com clareza, constrói uma fortaleza invisível, a fortaleza da mente serena. Se este vídeo trouxe luz para suas batalhas internas, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir estas palavras. Sua transformação pode ser a faísca que acende a chama na vida de outra pessoa. Agradeço pela atenção e lembre-se, a paz verdadeira não vem do silêncio ao redor, mas do silêncio conquistado dentro de si. Até o próximo vídeo.